Como nós já percebemos aqui, existe uma crítica, né? Uma crítica forte à própria igreja. E lembremos que essa obra é uma carta, são várias cartas dela a um amigo que é padre, né? Um padre dominicano. E mesmo assim, ela não poupa críticas à igreja. E ela vai dizer assim, as escrituras dizem que nós conhecemos a árvore pelo fruto. A igreja não deu bons frutos, na verdade ela deu muitos frutos ruins. Ela deu bons frutos, mas também teve muitos frutos ruins, o que significa que houve um certo erro de largada aí. Então ela tem esse olhar muito crítico em relação à igreja, e isso é um dos motivos que fazem com que ela não tenha se batizado, né, da maneira mais tradicional, né? A gente sabe que ela se batizou no último momento da vida dela com uma água de torneira levada pela sua amiga, né, que era judia. Então, apesar de ela ter toda essa espiritualidade, ela tinha uma dificuldade, né, de aceitar a dogmática, né, teológica da Igreja Católica. Então, uma coisa importante da gente abordar é justamente essa questão da salvação, né? Será que aqueles que não acreditam em todos os dogmas da Igreja Católica não serão salvos? O que é que ela pensa disso, né? Então, ela vai abordar a coisa da seguinte maneira. Ela vai dizer, alguns se julgam, por exemplo, ateus, mas não são. Por quê? Porque tem pessoas que são dotadas de uma espiritualidade, né, muito grande, mas que a sua espiritualidade ela se relaciona mais a um aspecto de um Deus impessoal. E ela vai dizer que no Ocidente a ideia de um Deus pessoal é mais forte, mas na visão da Simone Weil, Deus é pessoal e impessoal. E esses dois aspectos, eles precisam ser aprendidos, né? Não tem como você se aperceber de Deus apenas com uma dessas perspectivas. Na verdade, você pode até ter a sua religiosidade, a sua experiência, né, baseada numa ideia de Deus pessoal ou impessoal. Mas ela vai dizer que as grandes almas, os grandes místicos, e ela cita São João da Cruz, tinham em mente esses dois aspectos da divindade, porque a forma como Deus é uma pessoa é algo imensamente diferente da forma como nós concebemos uma pessoa. Então, o aspecto impessoal de Deus é importante até no sentido da forma como você olha a natureza, a providência, a forma como você se relaciona com a vida, essa espiritualidade que a gente vê em algumas pessoas, que às vezes se julgam ateu, na verdade é uma espiritualidade que está ligada a essa visão mais cósmica, né, que aponta para um Deus impessoal. Então, essa perspectiva mística da Simone Weil tem essa característica, né, de fazer notar que Deus é ao mesmo tempo pessoal e impessoal. E outra coisa que ela vai dizer acerca da salvação é que todos aqueles que têm um coração puro, que são capazes de amar ao próximo e que aceitam a ordem das coisas, incluindo o malheur, incluindo o infortúnio, mesmo que eles morram aparentemente ateus, eles certamente serão salvos. Por que isso? Porque existe uma relação aí intrínseca entre fé e caridade. Ela vai dizer que todo aquele que é capaz, né, de estender a mão a um irmão de maneira genuína, todo aquele que é capaz de se compadecer, de ter um ato de compaixão puro, ele tem fé, mesmo que seja uma fé implícita. E ela vai dizer, inclusive, que são muito raros aqueles que têm compaixão verdadeira por um infeliz. E esses que são capazes de ter uma compaixão verdadeira por um infeliz, mesmo que eles achem que são ateus, eles não são. Então ela estabelece aí uma relação muito próxima entre fé e caridade. E quando ela trata disso, o que é que a gente percebe? A gente percebe uma crítica dela àquela noção
dogmática, né, de que fora da igreja não há salvação. É como se ela aproximasse de uma outra perspectiva. Fora da caridade não há salvação. Porque para ela, se você é capaz de caridade, né, desse amor caritas, né, desse amor que consegue estender a mão para o outro, você efetivamente tem fé. E aí ela lembra uma passagem do Evangelho, né, ela cita essa passagem do Evangelho, dizendo que Jesus não vai salvar todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Né? Isso é uma passagem bíblica, mas ele vai salvar aqueles que justamente estenderam as mãos, né? Aqueles que foram capazes de se compadecer, né? De se apiedar e de ajudar. Então a gente lembra aquela passagem do Evangelho que diz que aquele que me deu de beber, aquele que matou a minha fome, né? Aí o discípulo vai chegar e vai dizer, mas quando, mestre? Quando que nós te demos de beber? Quando que nós fomos te visitar? Ele vai dizer, toda vez que vocês fizeram isso para um desses pequenos, foi a mim que o fizeste. Então Jesus deixa claro, né, nas suas palavras, que todo ato de caridade, toda vez que um desses pequeninos, ou seja, um desses que estão em privação, um desses que estão sofrendo, um desses que são pobres em espírito, quando eles forem ajudados, né, é ao próprio Jesus que você está fazendo aquele ato. Então ele coloca muito aí a questão da caridade e a Simone Weil chama a atenção para isso. Então não é o fato de você acreditar em determinados dogmas, né, da igreja que vai ou não salvar a sua alma, é a sua relação com o próximo, é a sua relação com o seu semelhante. Daí ela tece críticas, né, até fortes em relação à dogmática do Concílio de Trento, né, e ela vai dizer também que a afirmação de São Tomás de que aquele que nega a adesão a um único artigo de fé não tem fé em nenhum grau é uma afirmação falsa, né? Uma afirmação falsa. Ela vai se contrapor a isso, dizendo, inclusive, que no Evangelho de São João você encontra a passagem na qual se diz que todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Ora, se todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, é porque todos aqueles que acreditam na encarnação, que acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, todos eles serão salvos, todos eles têm fé e eles não deveriam ser excomungados, como muitos foram, simplesmente por não aceitar um ou outro ponto de uma dogmática religiosa. Então, ela vai dizer que quando a igreja acrescenta à encarnação outros dogmas, né, e excomunga aqueles que não acreditam em todos esses pontos, ela está indo contra o Novo Testamento, porque aquela fé que é apresentada no Novo Testamento é uma fé muito simples, né? É simplesmente a fé de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Verbo encarnado. Então, se você tem isso, você poderia não acreditar em outros pontos que você já poderia se dizer cristão, né? Então, a definição de fé pelo Catecismo do Concílio de Trento, que vai dizer que você precisa ter uma crença firme em tudo aquilo que a igreja ensina, né? Está muito distante, segundo a visão da Simone Weil, de uma passagem como essa de São João. Então, eu cito aqui uma passagem também dela, que eu acho bem interessante sobre esse aspecto, onde ela diz o seguinte: tudo se passa como se, ao longo do tempo, tivéssemos olhado não mais Jesus, mas a igreja como Deus encarnado aqui embaixo. A metáfora do corpo místico serve de ponte entre duas concepções, mas há uma pequena diferença, é que Cristo era perfeito, enquanto a igreja está manchada com muitos crimes. Então veja que passagem forte, né? Onde ela vai dizer que tudo se passa como se a gente tivesse trocado a igreja por Cristo. Não é Cristo que é a encarnação de Deus, que é a encarnação do Verbo, mas a própria igreja. E ela vai criticar isso. Então o que é que a gente pode analisar, né, de todas essas ponderações, de todas essas reflexões, de todas essas inquietações, de todas essas críticas dela? É que a experiência espiritual da Simone Weil é uma experiência mística. Existem
duas tradições dentro do próprio catolicismo. Existe a tradição teológica e existe a tradição mística. E ela vai fazer referência a isso. Ela vai dizer que tudo se passa como se, sob a mesma denominação de cristianismo e dentro da mesma organização social, existissem duas religiões distintas, a dos místicos e a outra. E ela ainda diz, eu creio que a primeira é a verdadeira, ou seja, ela crê que é a religião dos místicos que é verdadeira. Então, os místicos são aqueles que são capazes de uma experiência interior da divindade. Então, ela vai dizer que quando você submete a sua inteligência a todos os dogmas da igreja e que você precisa concordar com tudo aquilo que a igreja diz que é, ou que tudo aquilo que a igreja diz que não é, você embota a sua inteligência, você torna a sua inteligência servil. E ela vai dizer que os místicos, eles tinham uma estratégia, eles aceitavam as verdades da igreja, mas eles usavam a metáfora do véu, né, ou do reflexo. Eles aceitavam as verdades da igreja não como uma verdade em si, mas como algo por trás do qual eles encontravam a verdade, né? Então, é como se aquilo que a igreja mostra tivesse alguma verdade, mas os místicos, eles estão em contato efetivo, concreto, existencial, profundo com essa verdade. Nesse sentido, é possível a gente aproximar esse pensamento da Simone Weil da leitura que o filósofo francês Henri Bergson faz de uma distinção das religiões, né? Entre religião dinâmica e religião estática. O Bergson era um filósofo espiritualista, a sua última obra se chama As Duas Fontes da Moral e da Religião. E uma das coisas que ele apresenta é justamente isso que a Simone Weil está dizendo, é que a religião dinâmica é aquela religião na qual um indivíduo ele se aprofunda tanto no amor, né? Porque ele chega à fonte. E a fonte do amor é Deus, né? O que é que o cristianismo diz? Deus é amor. Então, quando você é capaz de entrar em contato com essa fonte do amor, que é o próprio Deus, você é capaz de amar a humanidade. Então, esses grandes místicos cristãos, né? Eles estavam em contato com esse amor de Deus, eles transbordavam esse amor de Deus, eles eram impelidos a agir, insuflados por esse amor, e eles não estavam muito interessados em nenhuma dogmática. No entanto, essa dogmática, né, esse aspecto mais racional, esse aspecto mais teológico, esse aspecto mais institucionalizado, era como se fosse um reflexo, é como se fosse uma espécie de cristalização, digamos assim, de algo que é muito mais pulsante, que é muito mais vivo. É como se fosse um fio, né, e uma energia. A gente não precisa do fio para conduzir a energia. Então é como se a religião estática ela fosse esse fio e a mística ou a religião dinâmica fosse essa pura energia, né? Que é a própria divindade agindo sobre alguém, né? Como naquela passagem onde São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então essa relação que se estabelece com o divino, e que a própria Simone Weil passou por isso, né? Ela teve isso muito forte nela, e ela deu testemunho disso com a sua própria vida. Então, isso aí é algo que chama muita atenção na obra dela. Então, ela faz essa crítica à igreja, ela aponta a falibilidade da igreja, ela, embora tenha uma apreciação muito grande em relação aos sacramentos, né? Ela vai dizer que todas essas verdades da religião, como, por exemplo, dizer que Jesus é Deus, ou que no pão e no vinho sacramentado está o corpo e o sangue de Cristo, são verdades, sim, mas são verdades de uma outra ordem. São verdades que não são dadas à inteligência, ou seja, não são verdades
no sentido de uma verdade factual ou de uma verdade de ordem matemática, não. É um tipo de verdade que só é acessado por uma outra instância da alma, que é uma instância do amor supranatural. E quando essa perspectiva do amor sobrenatural entra em ação, a inteligência precisa calar. Então, o que é que a inteligência faz? A inteligência apenas dá o seu veredito no sentido de que aquilo em relação ao que essa instância do amor supranatural é capaz de entrar em contato é uma realidade, mas não é a própria inteligência que entra em contato com essas realidades. Então é nesse sentido que a gente entende a frase da Simone Weil quando ela diz o seguinte: os dogmas da fé não são coisas a serem afirmadas, são coisas para olhar à distância, com atenção, respeito e amor. Então vamos lá, por um lado você tem a afirmação dela de que a gente não deve submeter a nossa inteligência a determinadas posturas dogmáticas da igreja. Por outro lado, ela vai dizer que a nossa própria inteligência, ela dá o assentimento quando a nossa própria alma entra em contato com determinadas verdades transcendentes. Então, a questão dela não é de corroborar, né, determinadas verdades instituídas, né, institucionalizadas. Verdades ditas pela igreja que muitas vezes o foram por questões meramente políticas. E lembrando aqui que ela faz uma crítica muito grande à igreja, inclusive no sentido de dizer que houve uma mácula muito grande quando a religião cristã se tornou a religião oficial. Ela vê uma dupla mancha de origem na igreja, né? Que é quando o Velho Testamento é estatuído como um livro sagrado e que traz aquela ideia de um Deus que é capaz de atrocidades. Ela acha isso uma mácula. E a outra mácula é justamente essa romanização, né? Essa mistura entre o cristianismo, entre a verdade revelada e o poder secular. Então ela não está muito interessada em aquilo que foi estabelecido como verdade por uma conveniência política. Ela está interessada naquelas verdades de uma ordem superior, naquelas verdades que só são alcançadas pelo próprio coração.